Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Que bom te encontrar. Eu sou o Padre Delton Filho e mais uma vez peço licença para entrar na sua casa, para, em nome de Jesus, entrar no seu coração. Hoje, quarta-feira, 22 de setembro, quero trazer uma palavra que vai te animar. A palavra que vem do Sagrado Coração de Jesus. Antes de iniciar o texto, a mensagem, o ensinamento, quero pedir a você que observe com atenção a história da nossa comunidade. A obra Coração Fiel tem por objetivo ter e favorecer o encontro pessoal com o Senhor Jesus. E esse sistema de comunicação vive de doações. Se você puder, se você quiser, ajude-nos. De modo especial, neste final de mês, queremos encerrar o mês de setembro sem dívida e a sua doação garante isso. Como estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, estamos trazendo histórias bíblicas que são famosas, são maravilhosas, são inesquecíveis. Eu tenho no meu coração um grande desejo que todo cristão possa, pelo menos uma vez na vida, ler a Bíblia inteira. Mas não para decorar passagens bíblicas, pelo menos para que as histórias, o ensinamento, toda a riqueza espiritual da palavra sagrada, de alguma forma, modifique a nossa vida, modifique nosso modo de pensar. Para quê? Para que consigamos enfrentar os desafios da vida. Por exemplo, hoje eu quero falar da história de alguém que enfrentou grandes desafios. Uma das situações difíceis, está compilada no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. É a história de Davi e Golias. A palavra afirma que um gigante chamado Golias era o mais forte homem do exército dos filisteus. Chega-se a dizer que ele teria 3 metros de altura. Pode parecer exagerado, não é? Mas o sentido da palavra de Deus é mostrar para nós que para o Senhor nada é impossível. O chefe dos filisteus propôs que Golias lutasse com algum valente de Israel. Israel é o nome dado ao povo de Deus, ao povo destinatário da promessa de Deus. Então Israel, o povo de Israel, o povo hebreu, são os nossos ancestrais na fé. Então a proposta era que Golias lutasse com algum representante do povo de Israel e que o resultado da luta fosse declarado como resultado da guerra entre os dois povos, poupando assim muitas vidas. Ou seja, os dois brigariam e aquele que morreu representaria o povo que perdeu. E aquele que sobrevivesse à luta seria representante do povo vitorioso. Então entenda que era como o reino de Deus contra o inimigo do reino de Deus, por meio deste duelo. Acontece que nenhum guerreiro do lado de Israel quis tentar enfrentar esse tal de Golias, exceto um menino, magricelo, franzino, simples pastor de ovelhas, que estava indignado com o modo como Golias ofendia o povo de Deus, ofendia o Deus de Israel, o nosso Deus. Davi ficou tão chateado com aquilo que disse: eu vou enfrentar esse gigante. E a única coisa que Davi tinha era a sua fé em Deus. Tentou inclusive vestir a armadura do rei Saul, mas a armadura era grande demais. Quando ele começou a dar passos com aquela armadura, ele sentiu que não ia conseguir vencer o gigante. Então ele tira aquela armadura e usa apenas uma funda. A funda seria
um pedaço de pano que você coloca uma pedra no centro, quando gira, solta uma das pontas e a pedra é arremessada. Era aquilo que os pastores usavam para alertar as ovelhas, né? Quando a ovelha... Porque tem ovelha que é sonsa, né? É igual a alguns de nós. As ovelhas, como você sabe, elas são surdas e são praticamente cegas. Elas se orientam mais pelo cheiro, pelo olfato. É o sentido que é mais desenvolvido nas ovelhas. Então, quando uma ovelha se desprende do rebanho, o pastor não adianta gritar muito, especialmente se ela estiver longe. Então ele usa essa funda, ele joga essa pedra. A hora que a pedra acerta a cabeça da ovelha, ela levanta a cabeça, percebe onde estão as outras e se une ao rebanho. Então era essa a arma de Davi, aquilo que ele usava para despertar ovelhas. Aí você pode pensar assim, mas como é que ele ia usar isso para derrotar um gigante? Na verdade, a grande arma de Davi era a sua fé. Foi e venceu. Usando esta funda, essa espécie de atiradeira, e, claro, ele não colocou mais força do que colocava quando ia usar com as ovelhas. Mas Deus, o poder de Deus, se serviu da coragem de Davi, e o gigante tombou. A fama de Davi atingiu os 4 cantos do reino de Israel, e ele se tornou o segundo rei da história, uma das figuras mais queridas pelos judeus até hoje. É um dos lugares de Jerusalém mais visitado pelos judeus da atualidade, o túmulo do rei Davi. Toda essa história é um grande resumo da luta do bem contra o mal. Numa situação onde toda vantagem parece estar do lado do mal, não é? Mas aqui nós conseguimos ver que o nosso Deus é vitória. Nosso Deus é força, trazendo para a nossa vida atual. Seja qual for o Golias que você tem que enfrentar, o vício, o medo, o luto, o pecado, saiba que, por meio da fé, colocando todo o seu empenho com as forças que você tem, Deus, assim como fez com Davi, também dará a você a vitória. Oremos. Querido Deus, Pai Santo, Pai do céu, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, pela intercessão de São Davi, concede-nos a graça de lutar com valentia contra os gigantes, o Golias da atualidade que tenta roubar a nossa esperança. Queremos, Senhor, caminhar na verdade. Queremos encontrar no nosso caminho as armas certas para enfrentar o mal. Nesta hora, Senhor, estou pedindo que o Teu divino poder afaste para longe todas as potências inimigas e conceda-nos a virtude, a graça, a proteção e a bênção que nos tornará vitoriosos contra o mal. Que assim seja, que assim se realize e que assim aconteça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.